convido você nesse momento a fechar seus olhos. Concentre-se em Deus, naquilo que Ele quer falar contigo nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, talvez entre nós, muitos se perguntam o que eu vim fazer na tua casa nessa manhã. Talvez muitos encontrem-se desanimados, sem esperanças, com a fé abalada, com problemas talvez insolúveis para eles. Talvez muitos não estiveram aqui porque não têm mais fé, porque estão frios nas fé. Mas o Senhor nos diz nessa manhã: eu estou aqui, eu vou te abençoar, eu irei falar contigo nessa manhã. Você poderá sair daqui curado, cheio da minha presença. Você poderá sair daqui batizado com o teu Espírito Santo, aleluia. Senhor, aviva-nos, Senhor, nessa manhã. Que o teu Espírito Santo possa encher-nos, tocar em nós. Tira todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade. E que somente o Senhor domine as nossas mentes e os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus. Estevão, um mártir avivado. Uma lição maravilhosa. Uma lição que me fez pensar bastante em mim, sobre o que eu estou fazendo. Uma lição que me fez fazer uma introspectiva dentro de mim, que me mostrou muitas coisas que eu posso melhorar. Estevão foi um mártir avivado, foi o primeiro mártir. Estevão foi um homem maravilhoso, amém? E nós vamos iniciar com essa lição de número 7. E o texto áureo nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática para essa lição: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica, vamos nos colocar de pé por mais um momento. A leitura bíblica está em Atos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, no capítulo 7, versículos 57 a 60. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, versículo 56 do capítulo de número 7, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e os testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aleluia! Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estevão, um mártir avivado. No comentário bíblico expositivo, define Estevão como Estevão, o homem coroado por Deus.
Amém? Glória a Deus. Estevão, um homem coroado por Deus. O Novo Testamento, ele usa duas palavras para definir coroa. Primeiro, define como diadema, que significa uma coroa real. E dá origem ao homônimo em nossa língua, que é Stéphanos, que quer dizer coroa de vitória. E de onde vem o nome de Estevão? Nós vemos aqui uma pessoa pode herdar um diadema, mas precisa esforçar-se para obter um Stéphanos, coroa de vitória. Estevão conquistou essa coroa de vitória. Ele viu o Senhor Jesus, ele viu os céus abertos, ele viu o Cristo pronto para recebê-lo nos céus. Amém? Nós podemos ver nessa lição, e eu procurando informações um pouco mais, mas só para seu conhecimento, não foi no Google não, foi numa coleção de livros que eu ganhei de um grande amigo meu, o maior amigo meu, e eu dou graças a ele por isso. A igreja passava por essas dores do crescimento na época. A igreja primitiva, logo após a ascensão de Jesus, os seus apóstolos saíram a pregar a palavra do Senhor, a formar igrejas, a divulgar a palavra do Senhor, e eles estavam iniciando esse trabalho. E a igreja ela estava num momento de grande crescimento, e aonde os apóstolos se sentiam muito sobrecarregados. Eles exerciam a função de pregadores da palavra do Senhor, e eles tinham que se preparar para isso, eles tinham que orar, buscar a direção do Senhor, eles tinham que estar atendendo a toda a população, a todo o povo, a toda a igreja. E além disso, estava muito difícil a obra, muito pesada. Nós vimos aqui que os helenitas eram judeus que falavam grego. Mudaram-se para a Palestina, vindo de outras nações. E é possível que não falassem o aramaico. Os hebreus, por sua vez, eram os residentes judeus da terra, que falavam tanto o aramaico quanto o grego. O fato de os forasteiros aqui eram os judeus que voltaram, que estavam voltando, estarem sendo deixados de lado, criou uma situação que poderia ter dividido a igreja. No entanto, os apóstolos trataram dessas questões com grande sabedoria e não deram a Satanás a oportunidade de dividir a igreja. Amém? Nós podemos ver que a tarefa dos apóstolos era árdua, pois eles, além de cuidar da liturgia da igreja, dos trabalhos da igreja, dos trabalhos espirituais, eram os apóstolos que serviam as mesas, eram os apóstolos que dividiam as roupas, que cuidavam das viúvas, que cuidavam dos órfãos, que fazia todo o trabalho. Os apóstolos analisaram essa situação e concluíram que eles mesmos haviam criado essa situação, que era impossível, tamanho crescimento da igreja na época, eles terem que se dedicarem a todo o trabalho. É a mesma coisa hoje aqui, nós temos o pastor Lindomar, dirigindo a igreja, e tendo que cuidar da liturgia da igreja, tendo que orar, buscar a palavra, tendo que jejuar, tendo que atender a todas as pessoas, tendo que visitar, tendo que limpar a igreja, tendo que cuidar do pátio, tendo que cuidar de missões, fazer tudo sozinho. É impossível. É impossível. Por isso, os apóstolos analisaram a situação. Concluíram que eles mesmos eram os culpados por isso, e que precisavam fazer alguma coisa. Estavam tão atarefados que eles não podiam dar a atenção necessária a todas as pessoas. Isso criou muita murmuração entre os judeus,
criou muita murmuração na igreja. Os judeus, os forasteiros aqui denominados, que vieram de outras terras nas quais haviam sido deportados anteriormente, começaram a murmurar que estavam sendo abandonados, que não estavam sendo cuidados, que não estavam recebendo o tratamento adequado como os outros recebiam. As viúvas começaram a murmurar da falta de atenção, da falta de cuidado, e começou a criar um clima muito difícil. Aqui nós podemos observar, sim, os problemas da igreja hoje, elas são oportunidades para exercitar a nossa fé. Não apenas no Senhor, mas também uns aos outros. Na nossa igreja, esse é uma informação que nos traz, nos leva a fazer uma retrospectiva em nossas vidas. E eu pude fazer isso, estudando essa lição, vendo essa lição. O que eu estou fazendo para o Senhor? Como que eu estou desempenhando o meu ministério que o Senhor colocou em minhas mãos? Será que eu estou sendo justo comigo mesmo? Será que eu estou sendo uma farsa comigo mesmo? Eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu comecei a me ver, a minha alma, o meu coração. E comecei a prestar atenção ao que o Senhor espera de mim, como obreiro na casa do Senhor. Eu comecei a olhar para dentro de mim. Quando eu subo nesse altar, será que eu subo preparado para servir o Senhor? Será que eu estou agradando o Senhor, o meu Deus, aquele que confiou o ministério em minhas mãos? Aquele que colocou um ministério nas minhas mãos, no qual eu não merecia? Naquele que me tirou do mundo das trevas, do pecado, da morte, do inferno, e me deu uma oportunidade de estar na sua casa, para ajudar as pessoas. Como é que eu estou recebendo as pessoas que vêm até mim? Como é que estou agindo? Será que eu estou magoando alguém? Olhando para mim, fazendo uma retrospectiva da minha vida. Será que eu estou fazendo aquilo que o meu pastor espera que eu faça? Será que eu estou preparado para estender a mão para aquelas almas que Jesus quer enviar para a igreja? Por que será que o Senhor não enche a igreja? Não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de clamor. Muitas vezes é porque eu não estou preparado para isso. E por isso Deus não envia as almas necessárias que Ele quer encher esse templo. Isso me fez entrar para dentro de mim e ver se eu sou uma farsa, e ver se eu sou egoísta, e ver se eu estou olhando somente para o meu umbigo, se eu estou exercendo o meu ministério para mim, ou se eu estou exercendo o meu ministério para Jesus. Isso me fez voltar para dentro de mim. Foi muito bom, porque eu não sou perfeito. Eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Será que uma enfermidade, uma dor de cabeça vai me tirar de um culto? Será que uma pedra nos rins vai me tirar de um culto? De servir o Senhor? De estender a mão para o meu irmão que está pedindo socorro? De fazer uma visita para o irmão que está morrendo? De um irmão que está clamando por misericórdia? Precisamos rever as nossas atitudes. Os líderes aqui sugeriram uma solução, e todos os membros concordaram, e a Assembleia escolheu aqui 7 homens qualificados. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Sete homens qualificados. E os apóstolos o consagraram para o ministério. A igreja não teve medo de fazer os ajustes necessários à sua estrutura, a fim de ter espaço para a expansão do ministério. Muitas vezes o nosso pastor levanta obreiros indicados por Deus, para que
ministério possa crescer, ele precisa de auxiliares, ele precisa de pessoas comprometidas ao seu lado, ele precisa de pessoas de caráter ao seu lado, ele precisa de obreiros fiéis e consagrados ao Senhor para exercer a sua obra. E eu quero ser essa pessoa usada por Deus para ajudar nessa obra maravilhosa. Chamaram esses homens de diáconos, Atos 6, versículo 1. Diácono significa distribuir, servir. Timóteo 3, 8, 13 apresenta a qualificação para essa função. O termo significa simplesmente servos. Os obreiros são servos, são homens humildes, são homens íntegros, são homens santos, purificados, não dados a bebidas, não dado a vício, não dado a murmuração, não dado a contendas. São homens fiéis a Deus, à família, às pessoas. E foram consagrados. Nós vemos aqui também que esse trabalho permitiu que os apóstolos dessem continuidade a esse ministério que exerciam no meio do povo. A partir do momento que esses 7 homens foram levantados como diáconos, como servos do Senhor para auxiliarem a toda a igreja, no servir às mesas, na distribuição de alimentos, de roupas, de vestimentos, de todas as necessidades que o povo da igreja passava naquele momento. Os apóstolos tiveram mais tempo para se consagrar, buscar a palavra do Senhor, orar e ministrar a palavra. Um desses homens diáconos foi Estevão, e a ênfase em sua vida é sobre a plenitude. Ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, cheio de fé e poder. Estevão foi um homem maravilhoso. Ele, além de servir às mesas, além de distribuir o pão, além de estar atento às necessidades do povo daquela época, do povo cristão da época, ele também tinha um exemplo maravilhoso de vida. E nas Escrituras aqui também diz que ser cheio significa ser controlado por. Esse homem era controlado pelo Espírito Santo, pela fé, pela sabedoria, pelo poder. Era controlado por Deus, submisso ao Espírito Santo e procurava levar as pessoas a Cristo. Qual o resultado de tudo isso? A bênção de Deus continuou e aumentou. Estevão, além de ser um serviçal, um trabalhador, cuidando das coisas da casa de Deus, o seu testemunho conseguiu ganhar muitas almas para Jesus. Ele foi um ganhador de almas para Jesus. Estevão era cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele era cheio da presença do Senhor. O seu coração ardia por almas. O seu coração ardia pelo trabalho do Senhor. Ele praticava as obras com amor, com sinceridade. Ele se destacou entre esses 7 diáconos, esses 7 obreiros, de uma forma maravilhosa. A igreja, com isso, permanecia unida, multiplicando-se e operando em poder. Começou um crescimento tremendo na igreja, porque havia auxiliares aos apóstolos. A igreja foi crescendo, foi expandindo. Lucas descreve o auge do ministério em Jerusalém, pois a perseguição depois da morte de Estevão levaria o evangelho a Samaria e posteriormente aos gentios. Através desse crescimento da igreja, através da perseguição que a igreja estava enfrentando, pelo crescimento que ela estava proporcionando ali, o povo gentil se levantou contra a igreja, de uma maneira violenta, de uma maneira inescrupulosa. Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo, não limitou seu ministério, assim, já falamos, servir, ganhou almas para Cristo e operou milagres. O testemunho poderoso de Estevão seria o ponto culminante
do testemunho da igreja aos judeus. Então a mensagem seria levada a Samaria e em seguida aos gentios. Judeus de várias nações viviam em Jerusalém, em seus próprios bairros, desses grupos étnicos possuíam as próprias sinagogas. Os libertos eram descendentes dos judeus que haviam sido cativos, mas que obtiveram sua liberdade de Roma. Todos os judeus que estavam retornando, que tinham o título de libertos, eram descendentes dos judeus. Eles tinham sido cativos, mas obtiveram a libertação de Roma. Uma vez que Paulo de Tarso, na Cilícia, é possível que tenha ouvido Estevão na sinagoga e talvez até discutido com ele. Paulo fazia parte desse povo. Ele estava presente ali. Estevão continuou fazendo o seu trabalho, cheio do Espírito Santo, continuou sendo zeloso na obra do Senhor, continuou ganhando almas para Jesus, continuou atendendo os necessitados, e a obra foi crescendo e foi se desenvolvendo, e os gentios começaram a ter muita inveja desse trabalho, e começaram a se perturbar de uma forma terrível, e começou uma perseguição terrível contra o povo de Deus ali nessa região. Conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 15, porque eu vos darei a boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Não havia quem se equiparasse ou que resistisse à sabedoria e ao poder de Estevão. Assim, a única alternativa era destruí-lo. A perseguição foi tão violenta contra a igreja do Senhor naquela época, devido ao seu crescimento, devido à propagação do Evangelho, que os gentios se levantaram de uma forma cruel e quiseram destruir toda a igreja, todo o povo do Senhor. O tratamento, nós vemos aqui que Estevão, o tratamento que ele recebeu é paralelo à forma como os líderes judeus trataram Jesus. Primeiro, contrataram falsas testemunhas para depor contra ele. Assim foi no tempo de Jesus. Quando Jesus palmilhou por essa terra, que começou a perseguição dos judeus contra o Senhor, primeiro, eles contrataram pessoas para ser testemunha contra ele. Em seguida, instigaram o povo, que por sua vez o acusou de atacar a lei de Moisés e o templo. Por fim, depois de ouvirem seus testemunhos, o executaram. Assim foi com Jesus. E assim foi com Estevão, o primeiro mártir. O primeiro homem de Deus a fazer a sua obra e morrer como mártir. Nós sabemos que todos os apóstolos do Senhor, exceto João, todos eles foram martirizados, morreram de forma violenta, de forma drástica, decapitados, enforcados de várias maneiras. Todos eles morreram assim, exceto João, o apóstolo do amor de Deus. João teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, e a morte dele foi diferente. Estevão deparou-se com o mesmo tipo de cegueira espiritual que Jeremias enfrentou em seu ministério. Ele pregava a palavra do Senhor, ele mostrava a grandeza do Senhor Jesus, ele mostrava as obras do Espírito Santo, ele mostrava o caminho para a salvação, ele mostrava tudo aquilo que nós precisamos seguir para entrarmos no céu, para sermos salvos, para termos um coração contrito, um coração quebrantado pelo Senhor. E ele exercia esse ministério com muita força, com muito amor. Aleluia. Nós vemos que ele era cheio de fé. Ele era um homem precioso nas mãos do Senhor. A igreja sofreu a oposição da transição judaica por muitos anos nessa época. Os judeus começaram a perseguição violenta. Os adversários de Estevão o surpreenderam e o levaram preso enquanto ministrava a palavra do Senhor.
ele fez um duro discurso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele estava cheio de fé. E ele havia feito um discurso longo e tremendo. Ele havia mostrado, ele havia, de uma certa forma, mostrado todo o pecado do povo judeu contra as obras do Senhor Jesus. Ele havia criticado os judeus por não acreditarem em Jesus. Ele havia mostrado que eles não tinham entendido o plano de Deus para a salvação deles. Eles haviam mostrado que os judeus ainda defendiam a lei de Moisés. Eles haviam demonstrado que ainda eles adoravam o templo, mas que Jesus havia mudado essa história, que Jesus trouxe a graça sobre eles, que Jesus trouxe salvação sobre o povo, que Jesus enviou o seu Espírito Santo para cuidar deles, para instruí-los. E ali, nesse discurso, ele foi bastante incisivo, bastante duro, e onde ele criticou e mostrou os erros, as profanações que o povo judeu estava exercendo sobre o seu povo, os líderes judeus estavam exercendo sobre o seu povo. Ele foi duro nos seus discursos. E nesse momento, desse discurso, foi que ele foi preso. Eles o arrebataram, ou seja, lhe sobrevieram repentinamente e o colocaram perante o mesmo conselho que havia julgado Jesus e os apóstolos. Foi no mesmo conselho, na mesma forma. Como Jesus foi entregue para ser julgado, assim foi Estevão. Foi julgado, ele foi condenado. Estevão nem sequer, nesse momento desse discurso, ele não precisava talvez nem ter falado nada, porque durante esse discurso, o seu rosto resplandecia com uma luz maravilhosa. O Espírito Santo estava sobre a sua vida. Ele era visível a presença do Espírito Santo. Ele era cheio da presença do Senhor. Talvez ele nem precisasse falar nada, mas ele falou, ele defendeu a causa do Senhor Jesus. Um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, obreiro fiel do Senhor, homem valoroso, aleluia. Que o Senhor nos dê graça, que possamos ser, pelo menos como Estevão, que possamos exercer o nosso ministério como Estevão, não negando a fé, fazendo com amor, fazendo com sabedoria e graça. No discurso de Pedro, em Atos 7:5, no Atos capítulo 7, versículo 55, o discurso de Estevão começa com o Deus da glória e termina com a glória de Deus. Amém? Ele começou o seu discurso com o Deus da glória. Ele glorificou o nome do Senhor. Ele falou do Senhor. Ele disse do Senhor. Ele mostrou quem era o Senhor. Ele testificou do Senhor. E ele terminou com a glória de Deus. Amém? Ele começou com a glória de Deus e terminou, o Deus da glória, e terminou com a glória de Deus. Estevão, o mártir, nós podemos ver também aqui na lição. Glória a Deus. Naquele momento de súplica e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aleluia. Na nossa era hoje, nós também podemos nos perguntar:
uma era esclarecida que nós vivemos. Por que nos deparamos com tantos problemas desse tipo? Por que que muitos cristãos morrem? Por que que muitos cristãos são derrotados, são mortos, perseguidos? As suas famílias são atrocidades, seus bens são tomados, seus filhos são tomados, são mortos, são perseguidos, perdem seus bens, perdem seus ministérios, perdem a sua vida, tudo por amor do Senhor. Nos dias de hoje, nós vemos, num estudo que houve no ano de 2022, que mais de 360 mil cristãos no mundo são perseguidos, devido à sua fé, devido à sua vida com Jesus, devido a testemunhar de Jesus, a pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que isso nos dias de hoje? Nós somos esclarecidos, nós temos experiências, mas é assim, a obra do Senhor, ela é perseguida. Muitas vezes, nós fazemos a obra do Senhor e nós somos perseguidos. Muitas vezes, nós vamos para as praças pregar a palavra do Senhor e nós somos zombados. Muitas vezes, nós vamos para a igreja e estamos fazendo alguma coisa e nós somos criticados. Muitas vezes, nós vamos visitar pessoas, levamos a palavra do Senhor, mas lá alguém nos critica e fala, ó, quer aparecer. Muitas vezes, somos impedidos de falar. No nosso trabalho, somos perseguidos, somos visados, somos criticados. Mesmo dentro da nossa igreja, muitas vezes nós somos criticados. Nós somos olhados com indiferença. Nós somos vistos como quer aparecer. A obra do Senhor é assim mesmo. Continue firme, não desanime. A perseguição é um ótimo sinal de que você está fazendo a coisa certa. Que o Senhor está olhando para você, que o Senhor está te abençoando. Amém? Glória a Deus. Estevão foi julgado. E ele foi escorraçado. Ao mesmo tempo que quando ele fazia o seu discurso, os opositores tampavam os seus ouvidos para não ouvirem as suas palavras. E enraivecidos, eles expulsaram Estevão da sua presença e arrancaram as suas roupas. E ele correu para um determinado lugar, andando, e eles foram atirando as pedras em Estevão. Estevão, quando chegou nesse momento, ele sentiu que a morte estava chegando. Ele olhou para os altos céus, e ele viu Jesus, à destra do trono de Deus, de pé. E ele viu a glória do Senhor. Mesmo na última hora da sua vida, ele pôde ver a glória do Senhor. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele se assentou ao lado do trono do Pai. Mas nesse momento, Jesus se colocou de pé para receber o primeiro mártir cristão. Estevão viu a glória do Senhor. Imagine que momento maravilhoso para nós estarmos chegando no final da nossa vida e nós pudermos presenciar a presença do Senhor para vir nos buscar, para nos receber. Será um momento maravilhoso, será um momento de muita glória. Ele viu a glória de Deus e o Filho de Deus prontos a recebê-lo no céu. Nosso Senhor assentou-se depois de subir ao céu, mas levantou-se para receber na glória o primeiro mártir cristão. Esta é a última vez que a designação Filho do Homem é usada nas Escrituras. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um título messiânico, e ao usá-lo, Estevão testemunhou mais uma vez que Jesus é verdadeiramente o Messias de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia!
Estevão não apenas foi julgado de maneira semelhante a Cristo, como também morreu com orações semelhantes em seus lábios. Senhor, não lhes impute este pecado. É maravilhoso você poder perdoar os seus inimigos, o seu ofensor, aquela pessoa que está querendo acabar com você. Isso é maravilhoso, é grandioso. É só o Espírito Santo do Senhor que pode fazer isso em nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Certa vez, conta-se uma história que um sujeito inconveniente gritou ao evangelista que pregava na rua: porque Deus não interveio quando Estevão foi morto? Estava sendo apedrejado. Ao que o evangelista respondeu: Deus interveio sim. Ele concedeu a Estevão a graça de perdoar seus assassinos e de orar por eles. Que resposta maravilhosa, não? Todas as vezes que nós, cristãos, somos perseguidos, que nós somos abatidos muitas vezes, que nós podemos olhar para essa pessoa e orar por eles, e abençoar a vida dele, e clamar a Deus pela vida dele, e dizer: Senhor, não lhes impute esse pecado. Muitas vezes, eles não sabem o que fazem. Essa foi a oração de Jesus na sua morte, as últimas palavras de Jesus. E as mesmas palavras, a mesma oração, foi a de Estevão. Aleluia! Glória a Deus. Para Israel, a morte de Estevão representou condenação. Era seu terceiro homicídio. Foi o terceiro homicídio que Israel praticou. Primeiro, eles permitiram que João Batista fosse morto. Segundo, pediram que Jesus fosse morto. E terceiro, mataram Estevão com as próprias mãos. É muito triste quando um homem cheio de fé, cheio de esperança, quando um homem bom está fazendo a obra do Senhor, ser morto desta forma. Mas foi aqui para a manifestação da glória do Senhor e para a demonstração aos nossos dias do poder do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo, Ele quer nos motivar, Ele quer nos transformar. Mas nós temos muita coisa para mudar. E eu fazendo essa introspectiva, na madrugada de sexta-feira, ontem à noite, eu vejo que eu tenho muita coisa para mudar. Não sou perfeito, tem muita coisa ainda. Quando permitiram que Herodes matasse João, os judeus pecaram contra Deus Pai que enviara João. Quando pediram a Pilatos que crucificasse Jesus, pecaram contra Deus Filho. Quando apedrejaram Estevão, pecaram contra o Espírito Santo, que operava nos apóstolos e por meio deles. Jesus afirma que tal pecado é imperdoável. Eles mataram um homem cheio do Espírito Santo. E Jesus falou que esse pecado é imperdoável. O julgamento veio finalmente sobre o povo judeu nos anos 70 depois de Cristo, quando Tito e os exércitos romanos destruíram Jerusalém e o templo. Para a igreja em Jerusalém, a morte de Estevão significou libertação. Para o povo judeu, a morte de Estevão significou libertação. Desde o Pentecostes, testemunhavam, primeiro aos judeus, mas a partir de então, seriam guiados pelo Espírito Santo a levar a mensagem para fora de Jerusalém, transmitindo até os samaritanos e até mesmo aos gentios. A oposição dos inimigos, ela serviu para o crescimento da igreja. A igreja começou a sair fora dos seus muros, começou a sair para outras nações. Ela passou a ser pregada a palavra do Senhor aos samaritanos
depois aos gentios, e hoje, nos dias de hoje, a Formosa está aí na Europa, pregando a palavra do Senhor, por todos esses acontecimentos que houveram ali na igreja primitiva. Então, muitas vezes, irmãos, a perseguição que nós sofremos, ela nos impulsiona a buscarmos mais do Espírito Santo, ela nos impulsiona mais a buscarmos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor, nós não dependemos do homem, nós não dependemos de nós mesmos. Muitas vezes a perseguição que há sobre nós, sobre o ministério, sobre aquilo que você está fazendo. O fato de você pegar uma vassoura, chegar antes da hora e limpar o pátio, limpar alguma coisa, arrumar os bancos, atender às necessidades do altar, as necessidades do pastor, ajudar o pastor, a pastora, a distribuir as cestas básicas, a cuidar da casa do Senhor. Muitas vezes nós somos criticados e nós encontramos oponentes que nos criticam, e perdão da palavra, e até usam o termo pejorativo que estamos aqui. Mas o Senhor está nos vendo. E isso tem que ser um motivador em nossas vidas. Não tem que ser para nos frustrar, não. Nós não podemos entender dessa forma. Tudo que vem para te criticar, coloque no seu coração. Leve ele como motivação. Creia. O Senhor está te dando oportunidades e Ele está te oferecendo oportunidades para você ser melhor. Ele está te dando oportunidade para você se aproximar de pessoas que o Senhor vai enviar por essas portas. E essa igreja não está cheia porque nós não estamos preparados para isso. Nós somos orgulhosos, prepotentes e arrogantes, nós queremos ver só o nosso umbigo. Nós queremos ver só aquilo que é bom para nós, nós queremos entender e fazer só aquilo que nos dá prazer. Nessa manhã eu clamo ao Senhor que mate a minha carne, que tire toda a carnalidade, que o Espírito Santo me encha, que viva em mim, e que tira tudo que é carnal, e que tira tudo que é contenda. Nós precisamos de um avivamento. Se nós quisermos um avivamento, nós temos que começar a olhar para dentro de nós nessa manhã. Eu preciso olhar para o meu coração, o que está guardado aqui, que rancor é esse? O pastor não me viu, não olhou para mim, ele está pegando no meu pé. Glória a Deus, Deus está mostrando alguma coisa para o pastor. O pastor é o nosso líder espiritual, ele está nos guiando, nos exortando. O pastor tem uma vida com Deus maravilhosa, que eu sei. O pastor ora por cada um de nossas vidas e cita nome por nome que eu vejo na madrugada aqui. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Nós precisamos rever para que o Senhor nos colocou aqui. O que o Senhor espera de nós. Nós temos que ser pregadores da palavra do Senhor. Nós temos que levar a palavra do Senhor àqueles necessitados e carentes. Satanás está matando as almas, está matando as pessoas aí fora, por coisas banais, por intrigas, por enfermidades, por amarração, por coisas terríveis. E nós, como servos do Senhor, como ministros da casa do Senhor, como obreiros do Senhor, cheio do Espírito Santo que nós devemos ser, nós devemos ir lá estender a nossa mão para essas pessoas. Sabe por que essa igreja não está cheia? Porque nós não estamos preparados. Se Deus mandar todas as almas que estão esperando, e Ele vai mandar e vai encher, a igreja não tem condições de receber e atender a cada um. Porque cada pessoa precisa de uma atenção especial. Cada pessoa, ela tem um entendimento diferente uma da outra. E é o Espírito Santo que nos dá esse discernimento para ver, para orar, para interceder, para ajudar, para ministrar sobre cada vida, cada pessoa que Deus colocar na nossa presença. Lá no meu trabalho, a pessoa que o Senhor enviar lá na minha frente, seja para negócio, Ele vai ver algo diferente em mim.
Eu vou ter a oportunidade de falar de Cristo para ele. Talvez, assim como Estevão, na presença dos seus algozes, ele nem precisasse falar nada, porque a sua presença, o seu rosto, demonstrava a presença do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Assim eu posso ser lá no meu trabalho. Assim eu posso ser na minha casa junto com meus parentes. Assim eu posso ser aqui na igreja, mesmo sem abrir a boca. A presença do Senhor vai estar presente em mim. Aleluia. E assim que eu devo ser. Eu estou falando por mim, como eu me vi estudando essa palavra. Tenho que melhorar muito. Então, meus irmãos, toda angústia que você passa, toda opressão, todo desafio, todas as críticas, todas as calúnias, todas as difamações, todos os entraves da vida, receba, entenda como uma oportunidade que o Senhor está colocando em suas mãos para você crescer espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Nós vemos aqui esse Marte cristão. Que obra maravilhosa ele fez. Sempre presente junto com os apóstolos. Sempre disposto a ajudar. Sempre pronto. Sempre ajudando, estendendo a sua mão. O seu testemunho, só o seu testemunho ganhou muitas almas para Jesus. O seu falar, o seu proceder, a sua ação, a presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas é que vai fazer a diferença. E nessa manhã o Espírito Santo está aqui sobre nós. Eu creio que Ele está falando contigo. Eu creio que Ele quer te encher, Ele quer mudar o seu coração. E eu te convido nessa manhã, você fazer uma introspectiva. Não julgue ninguém. Você, olhe para você. Você que está nos assistindo, você que está em casa, você que não pôde vir por algum motivo, não estou te acusando não, eu queria que você, aonde você estivesse, fizesse uma introspectiva no seu coração. Pergunte para o Senhor, o que eu preciso mudar? Aonde que eu tenho que melhorar? Aonde que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Quantas pessoas o Senhor quer fazer na minha vida? E deixa Deus guiar você, deixa Deus guiar a sua vida. Hoje nós estamos fazendo missões, é uma alegria muito grande fazer missões. Eu tenho uma alegria muito grande quando uma alma se converte a Jesus, ou aqui, na tarde da adoração, ou nos cultos tradicionais da igreja, normais da igreja, ou lá em Portugal, na França, na Espanha. Uma alma aceitou Jesus, é uma alegria muito grande, porque eu sou co-participante dessa salvação. Eu sou co-participante através das minhas orações, através das minhas ofertas, através da participação de alguma forma. Talvez você não possa ir, mas você possa orar, pregar, testemunhar, falar. Nós estamos fazendo missões, nós estamos levando a palavra de Deus aos povos que outrora conheciam a palavra de Deus, que eram cheios da presença do Senhor e que hoje abandonaram toda a fé, abandonaram todos os caminhos do Senhor. E o Senhor nos enviou lá para ganharmos essas almas para Ele. O Senhor está concedendo oportunidades para nós. E as oportunidades vieram não com facilidades, com dificuldades. Dificuldades pela distância, dificuldades de enviar famílias longe da sua terra, dos seus parentes, dificuldades financeiras. Hoje o nosso pastor está lá, a caravana missionária está lá, comemorando 5 anos de aniversário ali na Europa, em Portugal. Olhamos para trás, como começou aquela igreja, 3, 4 pessoas, hoje o templo está cheio. Nós temos que fazer a obra do Senhor, nós temos que levar a palavra do Senhor, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e pensar no nosso próximo.
Nós temos que pensar no nosso próximo, porque é isso que o Senhor colocou em nós. Nós não somos só nesse mundo. Eu posso ver o meu egoísmo, eu só quero o bem para mim, para minha família, e o resto que se dane. Não é assim. Nós somos uma família que Deus nos colocou. Nós somos a família formosa, nós temos que nos amar, nós temos que praticar o amor, nós temos que ajudar ao próximo, sim. Nós temos que estender a nossa mão, aquelas almas que chegam aqui, caindo aos pedaços. O Senhor nos dá poder para isso, o Senhor nos enche com o Espírito Santo. Não que nós somos alguma coisa, não, é o Espírito Santo que habita em nós. E conforme nós formos nos desenvolvendo, conforme nós formos crescendo, Deus vai acrescentando mais e mais. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. E assim é a obra do Senhor. Temos muito que aprender com Estevão. Temos muito que nos posicionarmos. Temos muitos que darmos meia volta, volver. Precisamos consertar, talvez, os nossos passos. E que nessa manhã o Espírito Santo nos mostre, que Ele entre em nossos corações e nos mostre quem sou eu. Quem sou eu? Não é mostrar quem são vocês, não. Deus, mostre quem sou eu. E o nosso clamor é que nessa manhã, Senhor, mate a minha carne, destrua a minha carne, me mortifica, me mate, me acabe, que o Teu Espírito Santo viva em mim, que o Teu Espírito Santo cresça em mim. Aleluia! Glória a Deus. Concluindo aqui essa lição, nós podemos ver que diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força, equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não negamos a Cristo. Aleluia! Deus nos diz, nos mostra, que diante de tudo isso que nós comentamos, diante das dificuldades, das lutas, das críticas, das bravuras do inimigo, dos levantes do inimigo, diante de tudo isso, o Senhor nos mantém de pé, porque é Ele o nosso escudo e a nossa força, o Espírito Santo que nos dá direção, Ele que nos guia, Ele que nos mostra o caminho, Ele que nos direciona. E nós devemos clamar ao Senhor que nos encha do Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós sozinhos não vamos a lugar nenhum. O nosso dinheiro não nos vai levar a lugar nenhum. O nosso dinheiro não traz alegria. O nosso dinheiro não traz prazeres. Ele pode trazer prazer momentâneo, mas vai chegar a hora que a tristeza vai vir, a angústia vai vir, e somente quem poderá resolver esse problema é Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força para prosseguirmos, que o Senhor nos dê graça para nos mantermos de pé, fazendo a sua obra, que o Senhor nos instrua, nos mostre tudo aquilo que Ele quer que seja feita, a sua vontade. De que forma? Nos colocando à disposição dEle, nos colocando inteiramente nas mãos do Senhor e dizendo para Ele, ajuda-nos, Senhor. E nunca esquecendo que toda oposição é oportunidade para você, para melhorar. Não é para acabar com você, é para te melhorar, é para dar crescimento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar de pé e vamos clamar o Senhor nessa manhã. Maciel. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, vamos clamar o Senhor para que Ele nos ajude nessa jornada.
nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, naquilo que te angustia. Coloque nas mãos do Senhor nessa manhã. Clame, peça ao Espírito Santo que te encha, que te dê graça, que te mostre aonde você precisa melhorar. Você, não olhe do seu lado. Somos nós, eu, que preciso melhorar. Sou eu que tenho que mudar. Mais perto eu quero estar, Senhor, de Ti. Mais junto a Ti, Senhor. Mais junto a Ti. Glória a Deus. Aleluia. Pai, perdoa o meu jeito em achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas, aleluia, e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com o coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito em achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhados de defeito. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que esta realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nesta hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me ama, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por não ir, não vou nem me despedir. Fique aqui dentro de mim, permanece dentro de mim, para nunca mais sair. Levanta a sua voz e canta para ele aí. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pai, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, eu tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, nos ajude a melhorar. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajude a melhorar, Senhor, nesta manhã. Nos ajude, Senhor, a entender o Teu propósito, Senhor. O que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer de nós. Como podemos, Senhor, realizar a Tua obra, Senhor. Que cada, Senhor, situação criada, Senhor, contra nós, que possamos entender, Senhor, que é uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo para melhorarmos, que possamos ver, Senhor, o Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, que possamos, Senhor, entender o Teu propósito, que possamos, Senhor, estar preparados para estender as nossas mãos a todas aquelas pessoas que o Senhor enviar até nós, que possamos ajudar, que possamos nos dispor inteiramente a Ti, Senhor. Tira toda a ingratidão, tira toda a visão contrária, tira todo o desejo da carne, Senhor. Que nós façamos a Tua obra por amor de Ti, que nós façamos
a tua obra para engrandecer o teu nome, para que possamos, Senhor, chegar na glória, para que possamos ver os céus abertos sobre a nossa vida, assim como Estevão, ele deu a sua vida por amor a Ti, ele se entregou, Senhor, por amor a Ti, ele não teve medo, Senhor, dos seus inimigos, ele não teve medo de falar do Teu amor, ele não teve medo de testemunhar, de pregar, de servir, de se subjugar, ele não teve medo, Senhor, de se render completamente ao Senhor. Que assim seja comigo, Senhor, que assim seja com a Tua igreja. Nos abençoe, nos dê graça, nos dê o entendimento que precisamos. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa manhã. Traz, Senhor, um avivamento sobre os nossos corações, a começar em mim, Senhor. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de ver as coisas espirituais. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o Senhor agindo. Senhor, neutraliza toda ação de Satanás contra as nossas vidas, contra a Tua igreja. Todo espírito contrário que venha por terra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, não permita que o inimigo venha escurecer a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, aqui no templo, na igreja, na vida do nosso pastor Lindomar, da pastora Vilcelene, na obra missionária ali na Europa, na sede, nas congregações, em todo o ministério. Ajuda-nos, Senhor, concede-nos a graça, a força e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso e a Tua presença aqui, Senhor, é grande e maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Mais perto eu quero estar, mais perto. Aleluia, Jesus. Louve o Senhor, abra sua boca, cante, louve, fale com Ele, aleluia. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e maravilhoso.